Quem trabalha mais tem o melhor desempenho? Pense de novo. Roda a vinheta. Tem gente que é demitida mesmo batendo metas. Tem gente que é promovida sem que ninguém consiga explicar o porquê. No mundo do trabalho, desempenho é uma das palavras mais usadas e uma das menos compreendidas. Se alguém te parar e perguntar o que é desempenho, você saberia responder? É fazer muito? É fazer rápido? É bater meta? Ou é ser reconhecido? Para entender o desempenho no trabalho, precisamos voltar no tempo. No início do século XX, quando as fábricas cresciam e alguém se perguntou como tornar o trabalhador mais eficiente. Essa pessoa foi Frederick Winslow Taylor, e a resposta que ele encontrou mudou o mundo do trabalho. O Taylorismo propunha dividir cada tarefa em etapas mínimas, medir o tempo de cada uma e eliminar qualquer movimento considerado inútil. O trabalhador ideal era aquele que produzia mais no menor tempo possível. Desempenho, nessa visão, era sinônimo de produtividade. Ao decorrer do tempo, as ciências do trabalho começaram a perceber que reduzir o ser humano a uma máquina de produzir resultados é ineficaz. E segundo Hidalberto Chiavenato, referência central na administração e na gestão de pessoas, o desempenho é a combinação entre comportamento e resultado. Essa definição ainda hoje orienta muitas organizações. Considerando esse conceito, se um funcionário bate a meta de vendas, este é o seu resultado. Se ele também atende os clientes com respeito e cooperação com a equipe, este é o seu comportamento. Assim, seu desempenho é considerado alto porque combina o que entrega com como entrega. Isso significa que o desempenho no trabalho não depende apenas da vontade individual. Ele também é influenciado pelo contexto organizacional, como clima, cultura, condições de trabalho e qualidade da liderança. Fatores que impactam diretamente no que o indivíduo consegue realizar. Pesquisadores da psicologia organizacional identificaram que o desempenho no trabalho tem múltiplas dimensões, dentre elas, o desempenho de tarefa, que para Campbell é o domínio técnico, é você dominando as ferramentas e processos que o seu desenho de cargo pede. A segunda é o desempenho contextual. Segundo Borman e Motovido, é o seu impacto no ambiente, como você colabora, ajuda o time e mantém o clima positivo, indo além das obrigações do cargo. O desempenho adaptativo, conceito de Bulacos, é o seu jogo de cintura. É a competência de ajustar o seu comportamento para resolver problemas novos e lidar com o estresse dos imprevistos e das mudanças. Temos também o desempenho proativo, que, segundo Griffin, é a iniciativa que gera evolução. É o profissional que não espera o problema chegar. Ele se antecipa e propõe melhorias que transformam o ambiente. A ideia central é essa. O desempenho é multidimensional. Não existe uma única régua capaz de medir tudo o que uma pessoa faz e como ela faz. Ainda assim, as organizações precisam avaliar. E para isso, ao longo das últimas décadas, desenvolveram sistemas formais de avaliação de desempenho. Esses sistemas têm, em geral, grandes objetivos: medir o que foi feito, apoiar o desenvolvimento de quem trabalha e subsidiar decisões sobre promoções, bonificações e desligamentos. Quando bem conduzida, a avaliação de desempenho abre espaço para o feedback. É nesse momento em que alguém recebe o retorno honesto sobre o que está indo bem e no que pode melhorar. No entanto, o feedback só é honesto se houver humanidade. Se a conversa for substituída por uma planilha, ela perde o sentido. Afinal, a métrica aponta o quê, mas nunca explica o porquê. Transformar um desempenho em um exercício puramente numérico é ignorar o contexto. Para Dejoux, a gestão eficaz precisa olhar além do dado e entender a subjetividade por trás de cada entrega, sob o risco de confundir falta de resultado com falta de valor. E é aí que entra o papel do psicólogo nas organizações. Para entender como tudo isso funciona na prática, conversamos com a psicóloga Anne Cristine Afonso, que trouxe a visão de quem atua diariamente na psicologia organizacional e trouxe exemplos reais e toda a sua experiência sobre o tema. Profissionais como ela atuam dentro das empresas, assessorando o processo de avaliação,
desenvolvimento e gestão de pessoas. Ani, o que ajuda o colaborador a ter um bom desempenho? Somos seres biopsicossociais, por isso vários fatores influenciam o desempenho de um colaborador. Destaco os principais: segurança física e psicológica no ambiente de trabalho, estabilidade emocional, com líderes que orientam em vez de apenas cobrar, metas claras e bem comunicadas, ferramentas adequadas para cumprir a missão da empresa, estrutura agradável, móveis, equipamentos e decoração funcionais. Remuneração justa que garanta o atendimento das necessidades básicas. Juntos, esses elementos criam um ambiente seguro onde o colaborador consegue ter um bom desempenho. Ani, como a empresa, liderança, ambiente, condições, influenciam esse desempenho? A empresa influencia diretamente o desempenho dos colaboradores. Ninguém produz bem ao sair de casa para trabalhar em um ambiente hostil e inseguro, com liderança autoritária ou omissa, estrutura física desorganizada e clima instável marcado por grosseria e falta de respeito. Como saber se a queda de desempenho é da pessoa ou da empresa? A performance da empresa depende diretamente do desempenho de seus colaboradores, principalmente em funções-chave. Fatores internos e externos, como cenário econômico, taxa de juros e crises sanitárias, também influenciam esse resultado. Todos estão conectados e muitas vezes são dependentes entre si. É possível transformar pressão em algo positivo? Como? Sim, a pressão do dia a dia para bater metas pode ser positiva e motivar. Mas isso só acontece com um líder, não com um chefe, que é quem apenas impõe ou repassa metas sem participar do processo, gerando desgaste e adoecimento. Já o líder define, apoia, oferece ferramentas, acompanha de perto e joga junto. Com ele, pressão vira meta batida e sensação de dever cumprido. Como a avaliação de desempenho funciona na prática? Na prática, a estrutura da avaliação de desempenho depende da empresa e do objetivo específico da análise. O propósito define os critérios e perguntas. Empresas podem utilizá-la para identificar oportunidades de desenvolvimento, embasar promoções e ajustes salariais, orientar realocações ou fundamentar desligamentos. O que mais impacta o desempenho? Liderança, feedback, treinamento ou engajamento? Minha análise aponta que o desempenho é resultado de fatores interdependentes. Sem liderança efetiva, capacitação contínua, engajamento e feedbacks regulares, há impacto direto na performance individual e nos resultados da empresa. Ani, metas demais podem atrapalhar? Por quê? O excesso de metas compromete os resultados. Ao dividir o foco, provoca sobrecarga mental e emocional e dificulta a identificação das prioridades estratégicas para o crescimento da empresa. Contudo, as metas deixam de ser um obstáculo quando estruturadas com hierarquia de importância, sequenciamento lógico, cronograma planejado, engajamento da equipe e avaliação realista da capacidade de execução. O que fica de fora quando se avalia só por números? A negligência com os recursos humanos, um dos principais ativos organizacionais, tem como consequências a decepção e o descontentamento das equipes. Esse cenário eleva os índices de absenteísmo, apatia e afastamentos motivados por doenças ocupacionais, abrangendo também a saúde mental. O que essa vivência revela é algo que os dados também confirmam. Avaliar desempenho é, antes de tudo, um exercício de escuta e compreensão do contexto. Como aponta Zanelli, esse profissional atua mediando a relação entre a organização e o indivíduo. Ele é quem garante que a avaliação não seja um tribunal frio, mas uma ferramenta que respeite a subjetividade e promova o desenvolvimento humano dentro do trabalho, através de intervenções diretas e dinâmicas de grupo que restabeleçam o diálogo entre as equipes, criando espaços de escuta e treinamentos de liderança que ajudam a organização a enxergar o esforço que os números sozinhos não conseguem mostrar.